Senhoras e senhores, a gente atrasou o dia de gravação dessa live aqui porque eu tava esperando o resultado de um evento, que era um encontro, que foi o encontro do Putin com o Trump no Alasca, para poder discutir uma possível paz para o conflito na Ucrânia. Eu vou adiantar aqui, spoiler alert, não deu certo. Matéria do The Guardian. Rússia exultante após cúpula com Trump, enquanto Putin supostamente exige Donetsk e Luhansk. Moscou sente que está em vantagem após o fim das negociações sem cessar fogo na Ucrânia e sem sanções impostas. E tem outra coisa também. Europa se mobiliza para apoiar a Ucrânia após Trump abandonar a exigência de cessar fogo. Vamos falar o que aconteceu. O Trump planejou essa reunião com o Putin no Alasca para tentar, de fato, pessoalmente, negociar uma paz no conflito da Ucrânia. O que está acontecendo? Se você está acompanhando, Ucrânia e Rússia estão há muito tempo em guerra, e uma característica dessa atual parte da guerra é que a gente está vendo os Estados Unidos que está indisposto a se envolver mais, principalmente em arcar com os custos dessa guerra, como ele estava, principalmente até a gestão do Biden. O Trump, de fato, não quer pagar por isso, boa parte da opinião pública americana também não, porque a guerra estava sendo, em grande parte, financiada pelos Estados Unidos, a parte da luta da Ucrânia, porque a Ucrânia depende de ajuda internacional para lutar em grande parte. Essa foi uma das mudanças, e a outra é que a Rússia está vencendo. A Rússia claramente está vencendo a guerra. Talvez não na velocidade que o Putin gostaria de estar vencendo, ele está vencendo de fato bem lentamente, mas está vencendo. A Rússia tem hoje uma capacidade uma perspectiva de conseguir resolver esse conflito no campo de batalha. E aí o Trump, ele prometeu durante a campanha dele de que ele ia conseguir efetivamente negociar um fim para essa guerra. E um dos passos que ele está tomando, depois de várias iniciativas que foram aparentemente frutíferas até o momento, nesses primeiros meses do mandato dele, é uma reunião direta com Putin. Ele marcou essa reunião, o Putin voou até o Alasca, porque é perto da Rússia. Deve ter tido algum outro motivo de segurança para isso também. E a ideia era que, pessoalmente, ele ia conseguir resolver as coisas com o Putin. Trump e Putin negociando diretamente, as coisas iam se resolver. O que os Estados Unidos queria? Um cessar-fogo. O que a Rússia quer? A Rússia já colocou as condições dela há muito tempo e ela não está abrindo mão dessas condições, ainda mais que ela está num momento agora de vitória, que ela está vencendo, ela está em vantagem. Que é o seguinte, a Rússia quer os territórios que ela reivindicou, ela quer esses 4 oblasts, que chama, da Ucrânia que ela está reivindicando agora. Pelo menos o que está aqui em negociação direta, que foi mencionado inclusive como reivindicação, se vazou pelo menos na discussão entre os dois, é Luhansk e Donetsk. E, obviamente, o reconhecimento da Ucrânia. O que a Rússia está querendo, pelo menos a primeira reivindicação, é um reconhecimento do controle dela desses territórios. A Ucrânia perderia aí um pouco mais, talvez, de 20% do seu território. Isso é uma das coisas que a Rússia está pedindo. Não é uma questão assim de cessar fogo e ficar aquele negócio de esse território aqui é invadido, mas não é reconhecido por ninguém como sendo meu. Não, é uma resolução de paz que envolva o reconhecimento de que aqueles territórios são da Rússia. Os territórios estão invadidos. Incluindo também a Crimeia, obviamente, que ela invadiu antes. Primeira coisa. Segunda coisa é uma Ucrânia relativamente desarmada, que é o quê? Uma Ucrânia que tenha um volume de forças de segurança que não possa representar um risco para a Rússia. Ela vai ter uma força de segurança, como todo país tem, mas nada que seja algo que possa desafiar os russos em qualquer aspecto. Não só isso, a Ucrânia não pode ter garantias de segurança da Europa e dos Estados Unidos, do Ocidente em geral. E, por fim, a Ucrânia tem que ser neutra, ou seja, não pode entrar na OTAN. A Ucrânia não pode ser um país membro da OTAN. Beleza? Essas são as reivindicações da Rússia. O que o Trump queria era um cessar-fogo. A melhor coisa que o Ocidente pode querer agora, no momento, é um congelamento do conflito. O que é um cessar-fogo? Um lado promete não atirar, o outro promete não atirar, e as coisas meio que congelam do jeito que estão. A Rússia ia continuar controlando esse território que ela já domina, porém, não ia ter um reconhecimento geral de que esse território era parte da Rússia. Na prática, ele ia ser, Só que não ia ser, vamos colocar assim, de direito de alguma forma, não ia ser no reconhecimento internacional, vamos colocar dessa forma assim. E a Ucrânia sempre teria um motivo de reivindicação
desses territórios, que podia, inclusive, num futuro, quem sabe, encorajar um reestabelecimento desse conflito. O Trump abandonou essa ideia depois do Putin, tá? Parece que agora o Trump, ele abriu mão da ideia do cessar-fogo e ele está indo atrás de uma resolução de paz permanente. O problema é que a paz permanente só acontece nesses critérios dados pela Rússia. De outra forma, a Rússia não concorda com eles. E por que a Rússia pode demandar tanto assim? Primeiro, eles estão vencendo. Segundo, eles aparentemente conseguem manter o nível de engajamento que eles têm por muito tempo, tá? Eles não estão dependendo de ajuda internacional para poder sustentar o esforço de guerra deles, do ponto de vista, vamos colocar, financeiro, material, mas também do ponto de vista de soldados. É um problema que a Ucrânia está tendo agora, embora a Rússia tenha usado soldados norte-coreanos, a gente sabe aquela história toda, a Rússia, como tem uma população muito maior, ela tem uma capacidade de levantar recrutas para o exército de uma forma muito mais eficiente que a Ucrânia, e é um dos problemas que a Ucrânia está tendo no fronte, que é falta de gente. Essa é uma das coisas. E de outra forma, a gente tem também um Estados Unidos reticente para continuar participando da guerra, não quer mais arcar com os custos dessa guerra, e a gente tem uma Europa que sozinha aparentemente não consegue também manter esse esforço ucraniano, bancar esse esforço ucraniano. E uma Ucrânia que, embora tenha os seus próprios esforços, né, a Ucrânia compra os seus equipamentos também, enfim, ela depende quase que totalmente de ajuda estrangeira. Então é isso que está acontecendo. Esse encontro do Trump com o Putin foi um fracasso? Para o Trump foi. Completo fracasso. Contanto que ele vai ter que até abandonar a estratégia que ele estava defendendo. A estratégia não, a solução que ele estava defendendo. E vai ser muito complicado ter uma resolução para essa guerra. Eu acho que a resolução só vai ter se a Ucrânia concordar, e aí a gente vai ter aqui o acordo de Ucrânia e Europa, tá? Os Estados Unidos sozinho não pode decidir isso, contanto que o Trump já marcou uma reunião com Zelensky. As outras partes têm que estar dispostas a participar dessa resolução. Aparentemente, a única resolução que pode ser negociada é uma nesses termos da Rússia. Por quê? Se a Rússia não conseguir isso numa negociação, ela pode conseguir no campo de batalha. Então ela vai tentar no campo de batalha. E essa reunião toda foi muito estranha, por quê? Eu acho que o Trump tem uma perspectiva de que outros líderes mundiais funcionam no nível de negociação, ou no tipo, ou com o método de negociação, tá? Que funciona para ele. O Trump tem um método que é esse método da diplomacia direta, principalmente de bajulação, é uma coisa que funciona com o Trump, tá? Aconteceu recentemente um desses exemplos, ele pediu a renúncia do CEO da Intel nas redes sociais, falou que o cara tá fazendo um péssimo trabalho. O cara da Intel foi na Casa Branca, fez ali a corte, né? E o Trump tá falando agora do governo americano investir dinheiro do governo na Intel. Mudou completamente o discurso. Mudou completamente o discurso. E a gente viu outros líderes também fazendo essa política da bajulação com ele. Recentemente teve o Tim Cook indo na Casa Branca. Dá uma placa de ouro pro Trump. Como Tim Cook convenceu o Trump a abandonar o iPhone fabricado nos Estados Unidos por enquanto, tá? O que ele fez? Ele fez a corte pro Trump na Casa Branca, aquela coisa toda de prometer mundos e fundos que ele queria, porque o Trump, de fato, ele chegou a ameaçar a Apple com tarifa, porque ele queria que o iPhone fosse feito nos Estados Unidos. O problema é que fazer o iPhone inteiro nos Estados Unidos é inviável para a Apple, tá? Hoje em dia é inviável. Aí o que ele fez? Ele fez uma placa com base de ouro, isso aqui, o Gorilla Glass, do qual os iPhones foram feitos, uma placa de Made in USA com a assinatura dele e com o nome aqui, ó, presidente Donald J. Trump, Apple American Manufacturing Program, que falou que ia com a promessa de que a Apple ia investir não sei quantos bilhões nos Estados Unidos. Obviamente a promessa não tem um calendário de investimento, não tem nada disso. A exemplo do que outras empresas já fizeram. A TSMC prometeu investir não sei quantos bilhões nos Estados Unidos, não sei que, enfim, aquela coisa toda, né? É só pra ele ficar bonito na fita. É uma puxação de saco. É como se a gente estivesse lidando com uma criança. Mas o grande negócio é que esse é o tipo de diplomacia que funciona com ele. É a única que ele conhece. E ele tem esse negócio que, como ele é o líder, ele toma determinadas decisões que parecem aparentemente ser impulsivas, vindas do momento e da interação dele com pessoas. Aconteceu isso no primeiro mandato dele, quando ele cancelou o que ele chama de jogos de guerra, que era o treinamento que os Estados Unidos fazia
com as forças da Coreia do Sul, né? Todo ano, se eu não me engano, tem. Ele cancelou por conta de uma interação direta que ele teve com o presidente da Coreia do Norte, se eu não me engano. Ele cancelou e depois correu, obviamente, na imprensa de que não foi um cancelamento planejado. Estratégico. Tomou todo mundo de surpresa, inclusive o pessoal das Forças Armadas, o Pentágono, de toda a parte de inteligência dos Estados Unidos. Mais recentemente, outra coisa que ele fez também foi suspender, eu não sei se ele pelo menos anunciou, eu não sei se ele fez de fato, as sanções americanas sobre a Síria. Porque ele foi, se eu não me engano, nessa reunião que ele teve com países árabes, e lá apresentaram ele para o novo líder da Síria, né? E ele falou, não, eu gostei do cara, não sei o quê, e anunciou. É tudo assim, é umas coisas que saem da diplomacia pessoal e ele usa o poder dele de decisão para poder mudar as coisas que ele acha que deve, né? O pessoal fala da política de bajulação, eu vou chamar de diplomacia pessoal, tá? Uma diplomacia pessoal. E eu acho que essa é a compreensão que ele tinha de algo que funcionaria, tá? Com Putin. Com Putin. Por quê? Qual a diferença de negociar à distância e de negociar com o cara a cara no Alasca? No sentido prático, nenhum, né? Não é que, agora que eu tô olhando no seu olho, agora vai, né? Não, isso é coisa de Estado, assim. É tipo assim, coisa que envolve diversos escalões, diversos departamentos para chegar numa conclusão e tal. Não é direto, pessoal. Normalmente, quando você tem esses eventos que líderes se encontram, na verdade é porque tudo já está negociado, eles vão lá para fazer o cerimonial, né? Assinar os negócios e tal. Quando o Lula foi lá encontrar com Xi Jinping na China... Antes teve todo um trabalho pra do assinar coisa e tal. Itamaraty. Não, quando ele chegar já estava tudo negociado, amigo. As relações exteriores do Brasil negociam com as chinesas, já estava tudo... Eles sentam, obviamente que eles vão negociar coisas, comentar coisas a mais, provavelmente vão conversar coisas pessoalmente sobre o funcionamento do mundo, expectativas que eles têm e tal, mas o que é de acordo já está no papel. Tá no papel. Eles não vão... Você acha que o Lula vai chegar e começar a bater boca? Bater boca, barganhar, eu dou 5, truco. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas eu acho que ele tinha a impressão de que se ele sentasse e fizesse toda a parte da bajulação, porque ele fez pro Putin, que era de receber nos Estados Unidos, tapete vermelho, avião sobrevoando, falar bem do cara, temos uma relação muito boa, tal, de que isso ia adiantar. O Putin foi, riu e voltou para casa. Não é assim que a Rússia funciona. O cara provavelmente deve ter uma série de conselheiros aí, gente que nunca furou com ele, né? Porque até se furar porque também, se furasse a também gente sabe que como é que... As janelas na Rússia são muito altas. Deve ter toda uma discussão lá dentro do Kremlin para poder fazer isso. E aí não deu certo. Ele claramente foi tipo assim, essa discussão... Perda total de tempo e de combustível. Não, foi um fracasso. E foi um tour, eu achei quase um tour vitorioso pro Putin. Porque ele entra no sistema legitimado, ele ele volta pro cenário. É tipo assim, quando que a última vez que o presidente russo foi cortejado por um presidente americano e desprezou? Obviamente, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, o Putin começou essa guerra, né? Você não pode invadir outro país. Mas do ponto de vista do equilíbrio das forças mundiais, o Ocidente, os países da OTAN, eles colocaram a Ucrânia em rota de colisão com a Rússia. Por quê? Expansão da OTAN, né? O que acontece aqui? Você chega na década de 90, você começa a ver países do antigo bloco soviético entrando, né? Aqui, como que a OTAN foi expandida? Você vê, aqui começa, tá? São países do bloco, mas você chega em... 2004. É 2004 ou 99, perdão, eu esqueci aqui o número. Você vê países que eram ex-União Soviética. Porque você tinha dois tipos de países. Vamos colocar assim, você tinha no bloco soviético, você tinha países que eram independentes, mas eram aliados à União Soviética, porque eram comunistas. E você tinha também países que faziam parte da União Soviética. A União Soviética é uma união de países. E você vê que quando? Eu acho que é 2004. Você vê países da União Soviética entrando na OTAN. A OTAN se expande para esses países. A gente está falando dos países do Báltico e outros também, tá? Letônia, Lituânia. O grande problema é que com isso você está expandindo a OTAN para fronteiras com a Rússia. Vira uma preocupação de segurança ainda maior para a Rússia.
quando você coloca esses países, né? Você não tem mais países que são esses buffers, esses intervalos entre países da OTAN e a Rússia. Olha quando chega os países do Báltico. Você está trazendo a OTAN para a fronteira com a Rússia. E isso é uma preocupação de segurança para a Rússia. Só que na época que isso aconteceu, a Rússia estava muito enfraquecida. Em todo o período, saindo dos anos 2000 e tal, saindo da década de 90, passando pela década de 90, até o início dos anos 2000, a Rússia estava muito embaixo. A Rússia, todo mundo encarava a Rússia basicamente como um estado falido, tá? Você teve aquela época lá do Boris Yeltsin, aquela coisa toda. Só que aí apareceu um sujeito na Rússia chamado Putin. Vladimir Putin. Ele é um autocrata. Ele é um cara que, se se opõe a ele, você desaparece, aquela coisa toda. Você sabe como é que funciona. Porém, ele trouxe de alguma forma a Rússia de volta do mundo dos mortos. Fez as instituições da Rússia de alguma forma voltarem a funcionar e a Rússia voltou a ser uma potência militar. E aí que tá. Quando teve a entrada desses países do Báltico, a Rússia não podia falar nada, estava fraco demais. Eles gostaram? Não. Reclamaram. Tinha o que fazer? Absolutamente não. Não tinha força para isso. Só que agora é uma outra Rússia. Aí a OTAN fala, foi na época, se não me engano, eles bem-vindaram a entrada da Ucrânia e, se eu não me engano, da Geórgia também. Eu tô falando aqui de memória, foi numa declaração da OTAN. E aí a Rússia falou, não vai não. Eu não vou colocar mais países da OTAN na minha fronteira. Eu não vou aceitar mais países da OTAN na minha fronteira. Não só isso. Uma das principais bases, né, que era até um lease que a Ucrânia fazia, começou como parte do acordo da Ucrânia sair da União Soviética e tal, algo assim. Eu tô falando de memória remota, tá, gente? A Rússia tinha acesso a uma base na Crimeia, que era território ucraniano, né? E era base para uma das bases que a Rússia usava para controlar o Mar Negro. Imagina se de repente, você tem uma base da OTAN ali. A Rússia falou, não. E qual que é o grande problema do Ocidente, eu acho, tá? Porque o Ocidente consegue encarar a Rússia, ou na época, na Guerra Fria, os países soviéticos, como ameaças de segurança. Só que na visão ocidental, eles não admitem que a Rússia encare o Ocidente como uma questão de segurança. Como uma ameaça de segurança também. Aliás, que nenhum país. Você tem, e agora eu tô falando ultra de memória remota, desculpa, tá, gente? Você tem, por exemplo, durante a Guerra Fria, doutrina Truman. Não é doutrina Truman, vamos falar. Durante a Guerra Fria, Cuba se torna comunista. E o que a Rússia vai fazer? Colocar mísseis em Cuba. Mísseis que pode atingir os Estados Unidos continental. Qual que é a lógica dos Estados Unidos? De jeito nenhum. Começa uma crise que poderia ter levado a gente a uma guerra atômica, tá? Poderia ter levado. Você deve ter visto na escola Crise dos Mísseis, tá? Você estuda relações internacionais, é uma das primeiras coisas que você viu. Crise dos mísseis. Os Estados Unidos falou, de jeito nenhum. Imagina hoje, então, se num cenário hipotético, a China fosse abrir uma base militar no Canadá, ou em Cuba, ou sei lá. No México, na Costa Rica, no Brasil. Os Estados Unidos falaram, de jeito nenhum. Do lado da... Não. Mas se você pegar, os Estados Unidos está construído 1 zilhão de bases. É uma força toda coordenada, começando lá da Austrália, passando por Filipinas e Japão, Taiwan, Japão, para conter a China no Pacífico. Imagina se algum país estivesse construindo um corredor militar na costa dos Estados Unidos. No Golfo do México. Golfo da América. Não, do México, que eu não sou dessas. Esse que é o problema. Da perspectiva ocidental, você tem muito esse negócio. Não, a gente é o cara legal. A gente não oferece ameaça pra ninguém. Não, mas temos que entender também que o Ocidente é esse, né? Porque a gente, no Brasil, tende a achar que a gente é o Ocidente Estados Unidos. Nós não somos. Quando o americano e o europeu falam Ocidente, é Estados Unidos... Austrália e Europa. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Europa e Canadá. É isso. Isso que é o Ocidente, tá? Você não está incluído no Ocidente. Eu descobri isso da pior forma. Quando eu falei com um professor meu alemão, Brasil Ocidente? Quando eu tô falando Ocidente é isso, tá, gente? Mas vamos lá. E aí que tá. O Ocidente, eles pensam, eu sou o cara legal, ninguém tem que me temer. Quando a Rússia fala que o crescimento da OTAN para as bordas do país, para a Ucrânia, para o Mar Negro, é inadmissível em termos de segurança, o Ocidente fala, por que não? Não tem, a gente não vai fazer nada. Não tem por que nos temer. Agora, quando a Rússia faz qualquer coisa que possa ser minimamente ameaçador, quando a China faz, né? Passou um destroyer perto de Taiwan. É crise, né?
Mas, na verdade, todo mundo é ameaça. Não é todo só mundo a ameaça. China, não é só a Rússia e os Estados Unidos é uma ameaça também. Não, é isso. Ameaça. O que o Putin pensa quando ele vê esse crescimento ocidental pro lado da Rússia? A gente tem que pensar em países que decidiram não representar uma ameaça grande. Decidiram aceitar, dizer sim em vários sentidos para essas demandas ocidentais. Pensa num Gaddafi, por exemplo, da Líbia. Ele abriu mão do programa de armas de destruição em massa dele, tá? Para não sofrer sanção, para ficar nas boas graças do Ocidente. Como que ele acabou? Você pega um cara tipo Saddam Hussein. Depois da Guerra do Golfo, não era para ele desenvolver armas de destruição em massa, ele não desenvolveu. Os Estados Unidos entrou lá e não tinha nada. Falou que ele tinha inventado, que ele tinha desenvolvido. Como que ele acabou? Outro cara também, esse daí não era aquele totalmente, ele é totalmente inofensivo, né? Mas, enfim, ele jogava bola. Você pega o cara lá na Síria, pega o Assad, tá? Ele não era flor que se tirava, mas jogava bola, tentava interagir, tá? Políticas ali multilaterais, estava tudo ali. O que o Ocidente fez? Literalmente financiou a galera que tá tentando derrubar ele do poder. Então, assim, esse que é o problema, tá? Quando você fala assim, por que o Irã não negocia, né? Por que a Rússia tem medo? Porque tem muito histórico, gente. Por causa do histórico. Porque o Ocidente, ele até pode não te atacar diretamente. No caso do Iraque, foi um ataque direto. Mas ele pode, por exemplo, teve um distúrbio dentro do seu país. Fomentar as forças que vão dar o distúrbio. Vão financiar a galera, né, que tá ameaçando o seu poder. Vamos falar de Brasil? Não, dá pra falar do histórico, não precisa nem falar de agora. Tipo assim, interferiram na política brasileira. Então, quando o Putin vê um treco desse e fala assim, não, a gente não é, a gente é um cara legal, a gente só quer defender. Eu falei, não, sai daqui. E quem falou isso espetacularmente é o Mersheimer que fala disso. Acho que é o cara que tá certo em tudo até agora. Ele acertou tudo. É um professor americano famoso de relações internacionais, se você estuda. Essa coisa, o Ocidente não consegue entender que outros países possam vê-los, né? Ocidente, eu digo, Europa, Estados Unidos, né? Possa vê-lo como uma ameaça. Embora ele não se esconda em nenhum momento como uma ameaça. O poder tá todo ali ostentando. Não, quem caiu até agora, quem se lascou. Então, assim, obviamente que o Putin vive paranoico. Não só por conta da defesa nacional russa, mas a garantia da manutenção dele no poder. Dizem que teve uma biógrafa dele, russa, né, que escreveu, uma jornalista, que ele assiste com certa frequência. Sim, a morte do Gaddafi. O vídeo da morte do Gaddafi sendo lixado na rua. Isso é bizarro, isso é uma insanidade, né? O cara é um nível de neuro que... Porque, ele fala, eu nunca vou deixar isso acontecer comigo. Isso é terrível, porque, assim, são os líderes mundiais com poder bélico na mão, nuclear na mão, completamente pirados. Outra gente com mais 70. Completamente insanos, né? Assim, isso é insanidade. E eu só vou fazer um parênteses, porque eu sei que no corte a galera vai... vocês estão defendendo o Putin! Vocês estão falando... Nenhum presta, mas enfim, continua. É tudo interesse, gente. A gente tá defendendo a Rússia. Tá falando do ponto de vista... Obviamente que a Rússia tá... Tipo assim, as coisas que o Putin faz são horríveis, né? A gente tá falando assim, do ponto de vista... É tudo interesse. Em termos políticos, digamos assim. É tudo interesse. Isso é extremamente complicado. Então você cria aquela situação que, de fato, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal... Isso que a Rússia fez com a Ucrânia é inadmissível. Porém, se você pegar dos históricos de provocação do Ocidente, eles colocaram os países em rota de colisão. É porque, eu tô dizendo, porque não tem flor que se cheire ali, tá? Não tem herói. Claro que você tem pessoas que estão ali no meio, tipo assim, o Zelensky, o que ele vai fazer? Invadir o país dele. Se você tivesse no lugar dele, você faz exatamente o que ele fez. Você vai defender seu país. E isso que cria um problema para os Estados Unidos na negociação direta com a Rússia. Por quê? Você tem que conseguir que a Ucrânia concorde. E os caras não vão concordar, não vão abrir mão do país. Existe um abismo moral entre democracias e autocracias. Sim, moralmente, sim. Mas uma coisa é a questão moral. Outra coisa... É o que a gente chama da questão material. É a prática do negócio, né? O mundo não é resolvido por questões de direito, por questões morais, por questões legais. Não é resolvido.
É resolvido por questões práticas. É muito engraçado. Eu sabia que ia ter esse tipo de comentário. Ninguém tá defendendo moralmente. Porque essa discussão é inócua. Eu entendo assim, mas a Ucrânia não tem direito? Tem. A Ucrânia tem direito. Mas o problema é que a Rússia é mais forte. Tipo assim... Entende? Não é uma questão moral, é a questão da realidade, do pragmatismo da situação. A Ucrânia tem direito de se aliar com quem ela quiser? Tem. O problema é que incorre na possibilidade de ser invadido pela Rússia, como foi, e de perder a guerra, como tá perdendo. Não, gente, se alguém... Então é a realidade, a materialidade dos fatos, né? Se entrar alguém aqui em casa querendo me dar um tiro e eu levantar dizendo que eu tenho direito à vida, eu vou ter, eu tenho. Mas a materialidade do que vai acontecer depois disso não é ditada por questão de direito, né? No nosso caso, desse caso que o Leon tá falando, existe o direito depois. No caso das relações internacionais, não tem. A gente já explicou aqui, tá? Que relações internacionais, elas são ditadas pela anarquia, tá? É um ambiente anárquico. O que é de diferente, por exemplo, do que acontece com você na sua cidade? Se alguém cometeu um crime contra você, você pode ir na justiça, você pode ir lá acionar o Estado, né? Acionar a polícia, pode ir lá, prender a pessoa, vai ter um julgamento e coisa do tipo, a pessoa pode ser condenada, cadeia e tal. Por quê? Dentro do Estado, você tem um ambiente hierárquico. Tá? O Estado é hierarquicamente superior às pessoas que estão vivendo nele. Então ele pode punir, ele pode manter a ordem. No cenário internacional não tem ninguém que faça isso. Então basicamente todas as questões de direito que existem, elas não são validadas por uma organização, uma instituição que seja hierarquicamente superior aos Estados. Não tem. Então não é a questão de direito que vai ordenar a relação entre os países. O que vai ser o quê? É poder. A força. É a luta de todos contra todos. É a força bélica. É, no fim das contas, a bélica. Você pode usar vários tipos de força. Os Estados Unidos agora está experimentando todo mundo com o poder econômico deles, né? Essas questões das tarifas do Trump e tal. Porém, questões de direito, tá? Elas não resolvem os conflitos. O que resolve é a política de poder. Imagina, você tem um cachorro muito grande que está preso na coleira ali. Ele tem a área dele. Tá? Mas aí tem esse cachorrinho aqui agora que eu decidi, o Ocidente, que tem que compartilhar a área com o cachorrão, mas eu sei que o cachorrão engole todo mundo que chega perto. Aí eu vou colocar o cachorrinho lá. O que vai acontecer com o cachorrinho? O cachorrinho vai ser engolido pelo cachorrão. O cachorrão pode fazer isso? Não. Eu quero que ele faça isso? Não. Ele tem direito de fazer isso? Absolutamente não. Ele vai fazer? Vai. Ninguém vai parar. Uma coisa é questão de direito, vamos separar isso no pensamento internacional. Uma é questão de direito, a outra é política de poder. Você tem que ter a noção de direito, obviamente, principalmente questões morais, porque nós somos indivíduos morais, a gente não quer que as pessoas sofram e tudo isso. Porém, dá para você prever uma série de resultados que vão acontecer, por conta de como as forças estão organizadas. Obviamente que a gente tem toda a solidariedade com a Ucrânia. Ser atacado por outro país não está certo. Se a gente estivesse na posição dos ucranianos, acho que todo mundo aqui defenderia o próprio país, né? Estaria lutando. Tô numa dúvida. Não, estaria todo lutando. Mundo aqui talvez. Até a galera que critica o Zelensky quer fazer a mesma coisa que ele. Se alguém invadir o seu país, você ia defender na hora. Porém, uma coisa é a questão moral, ou mesmo a questão de direito. Se bem que as duas não são necessariamente iguais. A outra é a questão da política de poder. Pragmática. A prática do negócio. E no sentido da prática, você tem que observar a balança de poder. Se você ameaçar militarmente um país que tem condição de agir para eliminar uma ameaça, ele vai agir. O Zelensky devia reconhecer a derrota. Ele não perdeu ainda. A Rússia está vencendo. Não venceu. Ela está por cima agora na guerra. Ele não perdeu ainda.